Bom, pessoal, ó, vamos continuar então a nossa aula de pilhas que a gente começou na semana passada. Antes de começar a parte nova da aula, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na semana passada, né? A gente viu que a pilha é um processo espontâneo, né? Onde a gente vai ter a transformação da energia química em energia elétrica, tá certo? E aí, numa pilha, a gente sempre... que a pilha é uma reação de óxido e redução, então a gente vai ter uma parte dela oxidando e uma parte dela reduzindo, né? Aqui eu trouxe a pilha mais clássica de todas, que é a pilha de zinco e cobre, onde o zinco está aqui sofrendo um processo de redução, né? Um processo de oxidação, ó. Ele sai do NOx 0 e vai para o NOx mais 2, então ele está oxidando, né? Se ele oxida, ele vai dar elétrons, e aí ele vira o polo negativo. Gente, por fim, acho que foi o João que perguntou na semana passada, o porquê do polo negativo ser o polo que está perdendo os elétrons, né? Aí eu falei para vocês terem em mente, então, aquilo que eu falei de ser negativo, os elétrons vão sair, porque é como se o polo repelisse eles, né? Então, fica basicamente assim para ajudar vocês a dar uma entendida, uma decoradinha em pilha. Aqui, como ele está saindo do estado sólido e virando aquoso, a gente vai ter uma corrosão, né? Corrosão existe? Não sei falar para vocês. A placa vai corroer, né? E daí vai diminuir a massa dela. E é isso. Essas são as informações que estão do ano do que é o polo negativo da minha pilha. Já do outro lado, a gente vai ter o cobre. O cobre, então, ele vai sofrer redução, né? Ele vai do NOx mais 2 para o NOx 0. Então, ele vai receber elétrons e recebendo esses elétrons, ele vira o polo positivo, que é o cátodo. E aqui, então, como o cobre está indo do estado aquoso para o estado sólido, a gente vai ter uma eletrodeposição, que é um aumento da massa do eletrodo de cobre aqui no caso. Então, a placa vai aumentar assim de tamanho, certo? Então, esse era basicamente o que acontecia com a pilha. O que a gente tem aqui, então? A gente tem o zinco oxidando, o cobre reduzindo, tá. Mas o que será que define o fato do zinco oxidar e do cobre reduzir? É uma coisa aleatória? Como que isso vai acontecer, né? Então, para definir esse processo de quem reduz e quem oxida, existe uma coisa chamada potencial de redução. E ela é extremamente importante para entender o processo de uma pilha. Então, o que acontece com ela? O que é o potencial de redução? O potencial de redução ele é representado aqui ó, por essa letrinha E, com esse zerinho em cima, red, ou em alguns lugares vem só o E com o zerinho, ou um delta E com o zerinho, tá, gente? E ele vai falar para mim qual é a força, ou assim, qual é a capacidade, o potencial significa capacidade. Então, qual é a força que esse eletrodo tem de sofrer redução? Então, se eu falo potencial, vocês têm potencial para passar no vestibular. Quer dizer que vocês têm força para conseguir passar no vestibular. Aqui na pilha é a mesma coisa. Potencial de redução é a força que aquele metal tem de sofrer redução. Ok? E ele vai ser um valor numérico que vai falar para mim qual é a capacidade que aquele metal tem ou não de sofrer redução. Como que foi calculado isso? Da onde vieram esses valores? São valores aleatórios? Como que funciona? Para calcular o potencial de redução de todos os metais, eles pegaram o potencial um eletrodo de hidrogênio, então pegaram lá uma plaquinha de hidrogênio, consideraram ela como um eletrodo padrão e consideraram ela tendo potencial zero. E aí fizeram um cálculo, né? Colocaram, por exemplo, o potencial de hidrogênio com o potencial de... Cadê? Eu trouxe uma tabela aqui, ó. O eletrodo de hidrogênio numa pilha com o eletrodo de magnésio. Aí eles viram que deu 238. Então o potencial do magnésio é menos 238. Por quê? Porque o hidrogênio é zero. Então foi assim que eles fizeram todos os outros potenciais, que eles descobriram os outros potenciais, né? Esses potenciais de redução, gente, eles são valores tabelados, vocês não são obrigados a decorar. Os vestibulares geralmente passam, mas vocês têm que saber o que eles significam. Então, é isso que eles significam. Eles significam qual é a força que aquele metal tem de sofrer redução. Existe também, gente, o potencial de oxidação.
que significa a mesma coisa. Só que daí é a força que aquele eletrodo tem de sofrer oxidação. Geralmente não, né? Os valores de potenciais de redução e de oxidação são iguais com sinais opostos. Ou seja, se o potencial de redução do magnésio é menos 2,38 volts, o de oxidação é mais 2,38 volts. E por aí vai. Vocês vão reparar que eu sempre vou trabalhar com o de redução. Por quê? Porque é ele que aparece em 99% dos casos. Então, a gente vai trabalhar mais com ele, porque ele é mais comum de aparecer, né? O que a gente tem aqui, então? A gente tem todos esses potenciais aí. Vamos focar nos que a gente usa da nossa pilha, que é o de zinco e o de cobre. Então, ó, se vocês olharem esses dois potenciais... Ah, professora, como que eu sei que é de redução? Aqui ele está falando, né? Vamos supor que ele não estivesse falando e só tivesse o E com o zerinho em cima. Reparem que, ó, potencial de redução, ele te deu a semi-reação na forma de redução dela. Então, ó, o zinco está reduzindo para zinco sólido e o cobre está reduzindo para cobre sólido. Por isso que é de redução, tá? Então, gente, olhando aí, ó, o potencial do zinco é menos 0,76 volts. E o potencial do cobre é mais 0,34 volts. Quem tem mais força para sofrer redução, gente? O cobre ou o zinco? Falem para mim aí. Tô só esperando alguém falar, hein? Ah, vocês falaram. É isso mesmo, gente. Então, se eu for montar uma pilha de cobre e zinco, o cobre tem maior potencial de redução, porque ó, o potencial dele é positivo e do zinco é negativo, né? Então, por conta disso, numa pilha de cobre e zinco, é o cobre que sofre redução. E o zinco, por outro lado, então, vai sofrer oxidação. Então, o que define se meu potencial é bom ou não, vai depender muito de com quem que eu tô ligado, né? Por exemplo, se eu tiver uma pilha de prata e cobre, é a prata que vai sofrer redução, né? Porque ó, o potencial dela é maior que o cobre. Então, depende muito quem tá naquela ligação química com você, tá, gente? Então, sempre tem que prestar atenção nisso. Agora, vamos supor aí, ó, outras coisas que podem aparecer relacionado a isso. O potencial de redução do magnésio é menos 2,38 volts. Bom, é um potencial muito baixo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com quem vai estar associando ele, né? Qual metal que eu vou colocar, depende muito de se eu quero uma reação de redução bem forte ou não. Então, isso são coisas que podem ser trabalhadas no vestibular de várias formas, tá? Bom, já que vocês falaram que o cobre a gente tem os dois potenciais aí, né? De acordo com os potenciais, então, apresentados, quem vai sofrer redução vai ser o cobre, vocês responderam certinho, muito bem. Se o cobre sofre redução, o zinco vai sofrer oxidação, então. Então, a gente tem essa seguinte situação. Mas, né, o que acontece? O zinco sofre oxidação, mas a equação que nos foi dada é a equação de redução dele, não é? Ó, olha aqui, ele está reduzindo aqui, mas ele vai sofrer oxidação. Então, o que a gente tem que fazer com essa equação dele aqui? A gente tem que inverter ela. Então, ao invés do zinco 2+ receber 2 elétrons e virar zinco sólido, eu vou inverter ela. Ó. O zinco sólido vai virar zinco 2+ e doar 2 elétrons. Beleza? Por que eu tenho que fazer isso? Aqui a gente está fazendo um processo inverso da pilha, né? Ele deu todas as semi-reações para a gente e a gente vai montar a equação global. Para isso, eu tenho que inverter a equação que ele me deu, tá? Se deixar desse jeito aqui, olha, o zinco vai estar sofrendo redução e a gente viu pelos potenciais que não é isso que acontece, certo? Bom, eu inverti a pilha, mas eu não inverto o potencial, tá, gente? Eu já vou mostrar para vocês por quê. Deixa o potencial quietinho, não mexe nele. Bom, o cobre, ele me deu a equação de redução. O cobre está sofrendo redução, então é só eu copiar a equação dele, não tem que fazer nada. Se eu somar essas duas equações, ó, eu vou cancelar o número de elétrons, porque eles são iguais. E eu tenho 2 elétrons no produto e 2 elétrons no reagente. E aí, se eu somar, eu vou ter a equação global dessa pilha a partir das duas semi-reações que me foram dadas, né? Ótimo, aqui a gente já sabe, então, partir das semi-reações e fazer a equação global, né?
E como que eu vou calcular, então, qual que é a DDP dessa minha pilha? O que é uma DDP primeiro, né? Sabe quando vocês compram uma pilha e tá escrito, essa pilha aqui tem 6 volts. Essa é a DDP da pilha. DDP significa diferença de potencial. Então, a gente tem o potencial do zinco, o potencial do cobre. Vai ter uma diferença entre eles dois, e essa diferença é a energia que a pilha me fornece. A energia elétrica que ela me fornece. Então, existem várias formas de calcular a DDP. Em questão de conceitos químicos, se eu pegar o potencial de redução, menos o de oxidação, ou de oxidação maior, menos o de oxidação menor, e por aí vai. A forma que eu acho mais prática de trabalhar é essa aqui que eu trouxe para vocês, que me fala que a diferença de potencial vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Por que eu trago essa e não outras formas? Porque, como eu falei já, a maioria dos exercícios vai trazer o potencial de redução para vocês. Então, daí é só vocês pegarem aqueles valores e verem qual é o maior e subtrair do menor. Se eu passar uma fórmula com potencial de oxidação, vocês vão ter que inverter o valor, pode ser que confunda. Então, eu acho essa aqui a mais fácil de todas. Como no caso da nossa pilha, é só eu pegar o 0,34, que é o potencial de redução maior, e tirar e fazer menos o menos 0,76, né? Aí, tomando sempre muito cuidado com esse jogo de sinais, tá, gente? Cuidado aí, não vai cair na pegadinha. Isso aqui, então, vai dar um potencial de 1,1 volt para mim, que é o potencial dessa minha pilha aí. Dessa minha pilha de zinco e cobre. Tudo bem, queridos? Tem alguma dúvida até aqui? Acho que eu falei demais sem perguntar se tinham dúvidas, coitados. Bom, acho que não tem nenhuma dúvida, então eu vou continuar. Tá acabando já, tá, gente? Bom, para calcular... Gente, para calcular DDP é isso, tá? Não tem segredo. Não queiram complicar o que é simples, tá, gente? É só isso mesmo. Aqui eu trouxe só mais um... Opa, trouxe só mais um exemplo aqui de uma pilha pra gente, que é comum aparecer. Atenção nesse caso aqui, que é um caso que aparece bastante, Trouxe aqui, a representação da UPAC, né, da pilha. Vamos lembrar, então, que a gente viu na aula passada, né? A gente sempre traz aqui, primeiro quem está oxidando. Então, o alumínio está oxidando a alumínio 3+, e o chumbo está reduzindo a chumbo sólido, né? O chumbo 2+ está reduzindo a chumbo sólido. O que a gente vai ter aqui? Vamos pegar isso aqui e transformar nas semi-reações, né? Bom, se o alumínio está oxidando, ele tem que estar dando elétrons. Lá do outro lado os elétrons estão. Então, ele está oxidando e virando alumínio 3+, e ele está dando 3 elétrons. Como que a gente sabe o número de elétrons? É só ver a carga do cátion que ele está formando, certo? E o chumbo está reduzindo. Então, esse Pb2+, vai receber 2 elétrons. Como que eu sei que são 2 elétrons? Pela carga dele, né? E ele vai virar o chumbo sólido. Ok. Eu vou somar essas duas semi-reações para chegar na equação global. E aqui tá os potenciais de redução dessas semi-reações, né? Mas tem um detalhe muito importante, né? Eu só posso somar duas semi-reações de uma pilha quando o número de elétrons entre elas for igual. Esse é um detalhe extremamente importante, gente. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem 3 elétrons em cima e 2 elétrons embaixo. Esse número de elétrons não está igual. Então, eu tenho que multiplicar essas equações por um número que faça com que esse número de elétrons fiquem iguais. Então, a gente vai ter o quê? Vou multiplicar a primeira equação por 2. Travou meu computador. Vou multiplicar a segunda equação por 3. Fazendo essa multiplicação, o que a gente vai ter? Aí eu não posso multiplicar só o número de elétrons, né? Eu tenho que multiplicar tudo. Então, a gente vai ter o quê? Que 2Al sólido vai virar 2Al3+, mais 6 elétrons. Essa vai ser a primeira. Na segunda, a gente vai ter que 3Pb2+, mais 6 elétrons vai virar 3Pb sólido. Essa é a segunda. E agora sim que meu número de elétrons está igual, aí agora sim eu posso somar as duas equações.
sempre pensem que o número de elétrons tem que ser cancelado. E para ele ser cancelado, eles têm que ser... Por isso que a gente tem que fazer essa multiplicação. E aí a gente chega na reação global, que é essa aqui. Ok? Sempre tomando muito cuidado. Para finalizar, ok, professora, eu multipliquei as reações. Eu tenho que multiplicar o potencial também? Não, gente, o potencial é um número tabelado, um número fixo, a gente não mexe nele. Não vou multiplicar o potencial por número nenhum. Então, como que eu vou calcular o PDP? É só fazer o menor potencial menos o maior potencial, chegando no potencial da pilha. Ok? Pessoal? E aí, para finalizar de vez, juro, uma bateria é uma associação de pilhas. Ou seja, eu quero uma bateria de não sei quantos volts. Você vai pegar um monte de pilha e vai associar elas, né? Lembrando, tirando lá da física agora, lembrando que em uma associação em série, as voltagens, né, das coisas que estão lá envolvidas. Minha linguagem técnica de eletrônica é péssima. Nem parece que eu fiz técnico, mas ok. A, a voltagem das coisas associadas, né, numa associação em série vai somar. Então, se eu associar um monte de pilha de 2 volts, é só eu somar vários 2 volts, que daí eu vou ter uma bateria. Então, é isso que acontece. Por exemplo, ó, se eu tenho uma pilha que a potência a voltagem dela é 1,53 volts e eu quero uma bateria de 6,12 volts, é só eu pegar 4 pilhas e associar em série que eu vou ter uma bateria de 6,12 volts. Então, é assim que aquelas pequenas baterias são feitas, são associações de pilhas. Ok? E agora terminou, gente. Falei com vocês que era rapidinho hoje. Então, esse foi o final da aula de pilha, né? Hoje eu vou mandar a listinha para vocês. Se eu não mandar hoje, eu mando até amanhã. E qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, pois vou falar pela 18ª vez. Pilha é um assunto extremamente importante. Vocês têm que ter na cabeça bonitinho, certinho, tá? Semana que vem a gente vai dar continuidade em eletroquímica, a gente vai começar a ver eletrólise, né? E é isso, gente. A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem. Ou se tiverem dúvida aí, mandem aí, que vocês não perguntaram nada hoje. Vocês estão muito quietos. Estou preocupada.